Ele fala assim: pai, eu não posso esquecer dessas coisas. Por isso que ele não gosta que eu falo. Se eu falo é porque ele esqueceu. Amém? Glória a Deus. Se assente, você que já está de pé ainda, pode se assentar, por favor. Você que não vai vir ofertar, que Deus te abençoe da mesma maneira, que o Senhor possa te honrar em tudo aquilo que você faz. Boa noite, queridos. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Aleluia, Marcão, oh glória. Marcão estava por trecho aí, ó, glória a Deus. Hoje de volta, glória ao Senhor Jesus. Amém. Missionária Ana Lúcia, vem para cá. Você quer que eu a chame ou você chama? Ela diz que quer falar alguma coisa para ti, minha querida esposa. Vem aqui, por favor. Embaixo, que ela não pode subir. Boa noite, queridos. Graça e paz. Quando o pastor Rafael falou do aniversário da pastora Celina, nós não temos costume de falar de cima de altar sobre aniversariantes da igreja, que são muitos membros, são muitas pessoas. Então nós não conseguimos fazer isso. Mas pastora Celina e pastor Celino não tem como deixar passar em branco. E em nome de toda a igreja, pastor, eu quero ler essa pequena homenagem para a senhora. Esse textinho que a gente fez com muito carinho. Pastora, mulher de fé, amiga e conselheira. Hoje o céu está em festa e toda a nossa igreja se une em um só coração para celebrar o dom precioso da sua vida, pastora. Não há palavras suficientes para expressar a gratidão que sentimos por tê-la como nossa líder, amiga, conselheira e mulher de Deus. Você é um presente do Senhor para todos nós. Uma serva fiel que tem dedicado sua vida ao cuidado das ovelhas, guiando com amor, sabedoria e humildade. Quantas vezes suas palavras nos confrontaram? Quantas vezes também as suas palavras nos confortaram quando nós estávamos cansados? Quantas vezes sua oração trouxe paz quando o coração estava aflito? Quantas vezes o seu abraço nos fez lembrar do amor do próprio Cristo? Você é um exemplo de fé viva, de entrega, de força e de amor genuíno. É uma mulher que não mede esforços para ajudar, que se doa sem esperar nada em troca e que carrega no olhar a luz do Espírito Santo. Hoje queremos dizer o quanto te admiramos e o quanto somos gratos por sua vida. Deus tem usado você de uma forma poderosa e nós somos testemunha do quanto sua dedicação tem transformado vidas, restaurado famílias e acendido a chama da esperança em muitos corações. Que neste novo ano de vida, o Senhor derrame sobre você uma unção dobrada, renovando suas forças, multiplicando suas alegrias e recompensando cada lágrima, cada oração, cada gesto de amor que você já semeou. Pastora, saiba que te amamos e te honramos nessa noite. Você é inspiração, exemplo e referência para todos nós. Que Deus continue te usando com graça e poder. E que sua vida seja sempre um reflexo do amor do Senhor. Feliz aniversário, com todo carinho e gratidão. Sua igreja que te admira, te respeita e te ama em Cristo Jesus. Um versículo para deixar para a senhora. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Vamos ficar de pé e cantar parabéns para a pastora? Aleluia. Eu vou contar pode aplaudir, ô glória. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas, a igreja às vezes só fala no pastor e no pastor. E tem um ditado que diz que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não.
Ao lado de um grande pastor existe uma grande pastora, mulher de Deus. Então, hoje, pastor, nós queremos dizer que te amamos muito. Muitas pessoas, às vezes, não vê a pastora muito em cima do altar, mas não tem noção do que essa mulher faz nos bastidores. Você não tem noção do que essa mulher ora, jejuma pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Então, quando nós falamos muito no pastor, mas do lado dele tem essa metade, porque é 50%, como ele diz, né? 50% do ministério dele é a pastora. Então, ele se completa. Eu vou contar 1, 2, 3 e você vai cantar parabéns. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá. Faz direito. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a pastora! Aí depois, quando você for convidar ela para jantar, para picanha na pedra e tudo mais, eu vou na bolsinha, tá, pastora? Tá tudo certo. E depois vocês podem presentear ela também, que é benção. E depois, acabar o culto, vocês podem vir abraçar, parabenizar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou aproveitar você de pé e nós vamos já para a palavra de Deus. E eu quero continuar numa meditação que nós estamos já há alguns dias e a gente não consegue sair dela. Eu quero voltar a Romanos capítulo de número 12 com você, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo de número 12. Quero dizer para você que isso aqui não é falta de meditação, não é falta de conhecimento, mas é orientação do Espírito Santo. Amém, amados? Glória a Deus. O Senhor tem me pego muito nesses dias a esse respeito, a falar desse assunto. E já falamos algumas vezes, mas nunca dá para completar. Espero que hoje a gente termine o assunto em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Rogo, revista corrigida. Já esqueço como é que é a minha, atualizada. Amém? Para não confrontar ali. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Digam graças a Deus. Aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez aqui na tua presença com toda a tua igreja, Senhor, ó Pai amado, para ministrar sobre ela a tua palavra, que é infalível. Ela é mais poderosa do que espada de dois gumes, Senhor, que vai até a divisão da alma e do espírito, apta, meu Deus, para discernir pensamentos. Ó Deus querido, então a tua palavra é tudo que nós precisamos, e segundo a tua palavra nós queremos viver para, ó Pai, sua glória. Queremos sim, claro, ser orientados por ela, para viver por ela, para que o teu nome seja exaltado através de nós aqui nessa cidade, ou onde quer que estivermos. Senhor amado, é noite de cura, é noite de libertação. E eu não sei qual é o problema que essa pessoa está enfrentando, se é um problema de saúde física, mental, emocional. Senhor, eu não sei se o problema é uma situação complicada no seu casamento ou finanças. Tudo eu não sei, Senhor, mas o Senhor tudo sabe. Então, meu Deus querido, tudo que o Senhor pode fazer é resolver o problema quando há fé. E o Senhor pode todas as coisas, porque para ti nada é impossível. Então, meu Deus, que essa noite a tua palavra possa penetrar corações e remover de lá as dúvidas, as descrenças, as reclamações, as murmurações, e assim, meu Deus, adaptarmos, ou seja, mudarmos, Senhor, o nosso comportamento para poder viver o teu melhor em nossa vida. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus.
Papai querido, que o teu Espírito Santo me ajude agora, me conceda essa dádiva maravilhosa de falar ao teu povo aqui mais uma vez, que na unção do teu Espírito Santo eu possa falar a eles. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda e tu bem sabes disso. Portanto, Espírito Santo, fique à vontade para me direcionar a falar com a igreja, mas também fale ao profundo do coração de cada um, ó Espírito Santo, para que todos nós sejamos edificados pela tua palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Oh, glória, se assente, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Eu falei bastante na terça-feira, baseado em Efésios, no capítulo 2. Amém, amados? Frisei bastante algumas coisas, versículo por versículo, de capítulo 2 de Efésios. E eu gostaria que hoje, em forma de sequência, nós pudéssemos então entrar numa visão daquilo que nós entendemos lá em Efésios, que se nós já fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que se nós já fomos comprados pelo céu, que se agora estamos na terra, mas não somos daqui, assim como Cristo está exaltado nos céus, a igreja está juntamente com Ele exaltada. Isso tudo nós apresentamos para você aqui na terça-feira e já temos falado alguns dias anteriores. E hoje nós estamos nos embasando novamente em Romanos capítulo 12. Querido, note bem o que está escrito e eu quero que vocês observem bem. Eu quero voltar no verso 1, por favor, para a gente falar um pouquinho disso. Paulo vai dizer, está errado. Paulo vai dizer: irmãos, eu estou rogando a vocês, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou seja, um culto inteligente. Amém, amados? Glória a Deus. Diga comigo assim: eu sei que posso dar mais a Deus do que tenho dado. E às vezes nós falamos em dar, e essa questão muitas das vezes vai na mente da pessoa como finanças. Eu não quero falar de modo financeiro aqui, de modo nenhum. Amém, amado? Eu estou falando de dar a si mesmo como oferta a Deus. Lembre-se, eu quero lembrar você do que falamos esses dias. No tempo passado, Deus queria um sacrifício de sangue para cobrir o pecado das pessoas, nossos pecados. Ele ofereceu, agora nos tempos que nós estamos, o sangue do próprio Filho dele, não para nos cobrir, mas para nos lavar dos pecados. Amém, amados? Glória a Deus. Então, se estamos lavados, estamos santificados. Melhor, se estamos lavados, estamos justificados. Se estamos justificados, estamos santificados. E se estamos santificados, estamos sendo todo dia regenerados para a glória de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. E note bem, porque nós queremos falar nessa noite de bênção, de milagre, de vitória para a tua vida. Mas existe sim, algumas vezes, condições para que nós recebamos isso. Eu costumo dizer que pessoas chegam na igreja, não conhecem nada de Deus, e chegam na igreja numa simplicidade tremenda, não sabem muita coisa a respeito da palavra de Deus, e a gente ora e as pessoas são libertas. A gente ora, pessoas são curadas. Mas o dia a dia vai seguir, porque é melhor ter a vida amanhã de manhã do que 20 milhões na conta, sim ou não? Então, nós vamos continuar a viver, nós vamos continuar a nossa progressão de vida, porque eu não posso aceitar que, ainda que eu vou envelhecendo, como cada um de nós, como diz Paulo, né? Ainda que o meu exterior se envelheça, o meu interior se renova. Amém, amados? Então, como é que eu me renovo? Como é que eu, alcançando, hoje a pastora completou os 63, como é que nós, alcançando uma idade já mais avançada do que a maioria aqui, como é que nós temos essa condição de dizer que nos renovamos por dentro, que nos renovamos o interior? Parece contraditório, mas não é. O exterior se envelhece, mas quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, quanto mais nos damos para Deus, mais firmes estamos por dentro cada dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados?
Portanto, esse verso primeiro está dizendo para nós, ele suplica para que nós ofereçamos nosso corpo como se fosse um sacrifício. E não precisa se sangrar, não, porque o sacrifício de sangue já foi feito em Cristo Jesus. Então agora, eu me dando, qual é o sacrifício? Diga comigo, sacrifício de renúncia. E o sacrifício de renúncia, ele não acontece somente uma vez, não, é todo dia. Todo dia precisamos renunciar a alguma coisa. Todo dia precisamos renunciar a algo da nossa vida. Precisamos dizer não para muitas coisas para poder estarmos juntos de Deus, vivendo as suas maravilhas em nossas vidas. Amém, amados? Me admira e às vezes me leva ao choro em minhas orações, quando a gente vai observando pessoas que já há tempo congregam, estão conosco, que a vida dessa pessoa não tem uma mudança satisfatória aos olhos de um pastor. Agora, imagina se aos meus olhos eu observo que a pessoa não teve mudança, que possa se identificar como um verdadeiro cristão. Como é que fica então essa pessoa aos olhos de Deus, que sonda tudo e todos? Porque Deus não sonda somente os teus atos, Deus não sonda somente a maneira que você se comporta, Deus sonda até mesmo o que você pensa. Ele sabe tudo a teu respeito. O que você pensou hoje, se foi bom, se foi mal, se você desejou mal para alguém, se você disse mal de alguém, se apenas pensou que mal de alguém, Deus sabe tudo. E quando nós pensamos dessa maneira, mal de alguma pessoa, ou até mesmo de nós mesmos, aí é pior ainda. Porque muita gente para diante de um espelho, para diante de uma situação, e ele mesmo diz para si, eu não consigo, eu não vou dar conta. E às vezes começa a murmuração, por que que isso só acontece comigo? E aí ele mesmo começa a fazer comparação com outras pessoas. Por que que tal pessoa vai bem e eu não vou? Por que que tal pessoa dá certo e eu não dou? Por que que eu vivo sempre numa tristeza danada? Por que que eu vivo sempre desse jeito deprimido? Aquela pessoa lá, parece que ela irradia felicidade e alegria para onde vai? Onde ela está? Então a pessoa começa a se denegrir a si mesma. E aí vem uma parte muito séria, porque se eu entendo o primeiro versículo como que está dizendo que eu tenho que doar minha vida para Deus, e essa é a maior oferta que Ele quer de cada um de nós. Se eu dou a minha vida em sacrifício a Ele, eu não posso dar a minha vida a Ele em sacrifício com reclamações. Está comigo? Não posso dar a minha vida a Ele com reclamações e nem fazendo contas do que eu terei que deixar. Ou às vezes reclamando do que eu deixei para servir. Lembra-se que quando Jesus está falando que dificilmente um rico entraria no céu, e as coisas que ele estava falando, Pedro então já entra no assunto, fala: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que vai ser? E Jesus então fala, olha aqui, pega essa para você. Então Jesus fala: todo aquele que deixou casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, por amor de mim, oh aleluia, esse receberá nesse tempo presente 100 vezes mais em pai, irmãos, irmãs e filhos, oh aleluia, e no porvir a glória eterna, a vida eterna. Louvado seja Deus. Preste atenção, porque Deus não está falando para você desprezar seus filhos. Deus não está falando para você desprezar seu marido, sua esposa, não. Ele está falando que isso tudo não pode ser prioridade na sua vida. Isso é sacrifício. Sim ou não? Isso é sacrifício. É você se ofertar a Deus em forma de sacrifício. Porque seu marido não vai impedir você de vir a Deus. Sua esposa não vai impedir você de vir a Deus. A tradição da religião
não vai impedir você de vir a Deus. Escuta, porque muitas vezes nós nos deparamos com tradições religiosas e não nos entregamos a Deus para receber de fato o que Deus quer nos entregar. Eu vou abrir um parênteses para fazer comentário, e eu não gosto de fazer comentário de ninguém, eu faço de mim mesmo, da minha casa, da minha família. Amém, amados? Eu digo para vocês que, escuta isso, por favor, entenda direito. Nos casamos jovens, com 18 anos. Com 25, então, nós tínhamos 2 casas. Aí você pergunta, você já era crente? Você já era pastor? Não. Não, eu não era. Depois, eu me converti com 29. Então a Celina se converteu bem nessa época, com 25 anos, aproximadamente, ou talvez um pouco antes. E a gente já tinha conquistado algumas coisas. Porque ainda que nós não tínhamos Deus, nós tínhamos planejamento. Nós tínhamos um sonho de alcançar alguma coisa na vida. Que não queríamos ser como nossas famílias antes de nós foram. Com muita dificuldade, muita pobreza. Não queríamos viver daquela mesma forma ou naquele padrão. Então nós começamos a focar em construir alguma coisa. E não tínhamos Deus. Então, se você for observar, não relativizando, mas ninguém precisa de Deus para prosperar. Ninguém precisa de Deus para se dar bem na vida. Lembra que nós já falamos disso? Porque senão o ateu não teria nada. E a maioria dos bilionários são ateus. Sim ou não? Pessoas de outras religiões que não falam somente do nosso Deus, não teriam prosperado nunca na sua vida se fosse depender somente de Deus. Porque muitas das vezes Deus não está olhando para aquela pessoa para lhe abençoar. Mas a pessoa tem sonhos, projetos e vai trabalhando até alcançar aquilo. Amém, amados? Parece loucura o que eu estou falando, mas não é. Quem conhece alguém aqui que não crê nem em Deus e é próspero na vida financeira? Quem conhece? Poucas pessoas conhecem, mas alguém conhece, né? A gente conhece pessoas e várias pessoas que não são evangélicos, que nunca aceitou Jesus e são prósperos. Eu conheço em Rio Preto empresários e grandes empresários. Agora, então, para se dar bem em qualquer área da nossa vida, na realidade, você nem precisa de Deus. Mas você precisa de Deus para que você saia de um patamar, vou chamar, de qualidade natural, para que Deus te puxe para cima, para uma qualidade de excelente. Louvado seja o Senhor. E não só isso, eu estou falando ainda só do aqui e agora. Portanto, Jesus promete a Pedro, quando Pedro faz essa pergunta, que nesse mundo eles teriam tudo, tudo. E a vantagem maior é que depois da morte, eles ainda teriam a vida eterna juntamente com Deus. Louvado seja o Senhor. Quer prêmio maior do que esse? Então eu olho para isso. Obrigado por ter colocado. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então note bem, se Jesus está falando que uma pessoa sem Ele chega aqui, uma pessoa com Ele chega aqui, louvado seja Deus. Amém, amados? Mas o que é que tem travado muitos cristãos em várias situações? Começando pelas finanças e pela saúde emocional. Começando pelas finanças e saúde física.
começando pelas finanças e olhando para todo o seu histórico de vida, casamento, filhos, como é que está a família de muitos. Note bem, queridos. Então, quando a gente olha para todo crente, isso me dá uma tristeza. Quando você olha para todo crente, e ali você seleciona poucos que vivem uma vida no padrão de Deus. Poucos. E por quê? Jesus também vai dizer que muitas vezes a prudência e a sabedoria pertence ao ímpio e não para os que estão dentro da casa de Deus. Quem está me entendendo? Que a prudência e a sabedoria, muitas vezes, quem usa mais é o ímpio. O ímpio é focado em conquistar. O ímpio é focado em ter. Ainda que ele queira fazer tudo isso para mostrar para alguém que ele tem alguma coisa. Mas ele corre atrás. Enquanto que o crente, depois que ele conhece a Deus, ele ainda continua com a mentalidade do passado. Porque tem crente, irmão, pelo amor de Deus, não se ofenda. Porque tem crente que quer que o pastor, que Deus faça tudo por ele, e ele só fica assim, ó. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. O prudente, ele faz o quê? Pastor, só me ajuda em oração? Pastor, ora na madrugada por ele, 1 hora, por exemplo. Só que ele está orando 2 horas. Quem está me entendendo? Se o pastor lê Bíblia tantas vezes na semana, tantas vezes por dia, não importa, você tem que fazer a mesma coisa, porque o conhecimento que você vai adquirir na palavra vai mudar o jeito que você pensa. Então você passará a ser uma pessoa prudente e inteligente. Oh, aleluia! Uma pessoa que começa a receber a mente do Espírito Santo, ela não pode se conformar com as coisas desse mundo, é o que está escrito. A pessoa que começa a receber a mente do Espírito Santo, ela não pode se conformar com a mesmice desse ciclo de vida. Não, porque Deus tem algo maior e melhor para todo aquele que nele chega e busca a tua face, a tua presença. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Preste atenção, pelo amor de Deus. Agora, vai lá para o Romanos, por favor. O verso 2 do capítulo 12. Quando eu olho para esse texto, isso me incomoda. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não é para viver na ganância, na correria da conquista. Não, é para ter uma vida planejada, apresentando teus sonhos e projetos na mão de Deus. Amém, amado? Vendo as possibilidades, criando possibilidades, gerando expectativa dentro de si mesmo, para que você alcance determinado lugar. Pastor, você está falando de finanças? Não, eu estou falando de tudo na nossa vida, porque muitos de nós têm uma mente pequena. Vemos mais problemas em tudo do que solução. Começamos a nos prender em coisinhas pequenas. E como eu estava dizendo, a gente ainda tem a coragem de falar para Deus: está nas tuas mãos, Senhor. E a gente esquece de fazer o mínimo: orar, jejuar e meditar na palavra. Irmãos, eu não vou fazer essa pergunta, mas se eu perguntar aqui, quantas vezes você lê Bíblia por semana? 1 ou 2 vezes ou 3 vezes, é perigoso ninguém levantar a mão. Se eu perguntar quantas vezes você ora na madrugada, é perigoso aqui quase todo mundo não levantar a mão, porque não oram. Aí a gente vem terça e quinta para a igreja, e vem domingo, e lotamos esse lugar, glória a Deus por isso, amém, amados? Mas a nossa mentalidade ainda não mudou. E tem pessoas que tiram sarro, pessoas estrangeiras, que tiram sarro, zoam com a nossa cara, dizem que brasileiro é folgado. Mas não é o brasileiro em si, eu acho que é os crentes.
Os crentes querem que Deus faça tudo sem eles fazerem nada. É complicado, não é? Agora, se eu não me moldo aos padrões desse mundo, eu me moldo no padrão do céu, sim ou não? E o padrão do céu, eu vou dizer algo sobre cura, depois eu volto aqui. Quando o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele chega a partir do capítulo 27, 28 em diante, já começam as profecias muito claras sobre a vinda de Cristo. Até o modo que ele ia entrar em Jerusalém montado numa jumenta, 800 anos antes de Cristo nascer. Misericórdia. E ainda tem gente que duvida da Bíblia. Ele chega no capítulo 53 e vai dizer o quê? E ele tomou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades, ele carregou, sim ou não? A menina é esperta, ela está esperta, onde ela vai colocar lá. Então, Isaías 53. Então note bem, se eu creio na palavra de Deus, como ela está escrita a meu respeito, o que eu devo fazer? Orar, jejuar, ler a palavra e crer nela, sim ou não? Agora, eu vou confessar o que está escrito na palavra. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como um aflito, um ferido de Deus. Olha aí, querido. Poxa vida. Um dia eu conversando com uma pessoa, eu falei da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo. Sabe o que a pessoa falou para mim? Ele fez isso porque quis. Ele fez isso porque quis. Não, ele não quis não. Está lá escrito. Eu falo o que eu ouvi do meu pai e vou fazer o que o meu pai mandou. E chega na hora do sufoco dele, que ele sabia que ia ser crucificado. Qual foi a última oração dele lá no Monte das Oliveiras? Se possível, afasta de mim. Ele não queria não, irmão. Queria não. Aí eu imagino um anjo chegando perto dele e fala assim: Jesus, você tem toda a liberdade. Toda a liberdade de escolher se você vai ou se você não vai. Mas lembre de uma coisa: quando Lúcifer rebelou contra o teu pai, olha o caos que ele causou na humanidade. Através do primeiro Adão. E você, Jesus, está aqui como segundo Adão para consertar essa coiseira toda que o capeta fez. Porque se você não for, ninguém será salvo. E a humanidade vai se perder. E Satanás irá dominar cada vez mais a mente deles. Satanás vai dominar cada vez mais o coração deles. E eles morrerão entre si mesmo, para que todos vá para o inferno. E Jesus então fala: então não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Oh, aleluia. Agora, se Jesus, ele foi, está aqui, obrigado, essa menina está esperta hoje, está aqui para você acompanhando o meu raciocínio. Então note bem, se Jesus foi até lá, entregar-se em meu lugar, em nosso lugar, derramou o sangue puro dele para perdoar pecados e salvar cada um de nós, então como é que eu ainda vou ter uma mentalidade de ter dó de Jesus? Não, eu tenho que ter amor por ele, amém, amados? Não dó, eu tenho que amá-lo, amá-lo, amá-lo. Oh, aleluia. Eu preciso amar Jesus acima de tudo e de todos. Como um dia eu levei uma lapada da pastora: Celino, eu te amo, que chega a doer dentro de mim, tanto amor que eu tenho por você, mas você querendo que eu saia da igreja, que eu não vá mais. Não, Celino, eu prefiro deixar você, se você for me proibir de ir para a igreja, mas de Jesus eu não largo. Oh, aleluia. Valeu a pena, porque hoje eu estou aqui falando com vocês.
Amém, amados? Então, quando o anjo chega lá conversando com Jesus, eu imagino toda essa conversa com Jesus. Agora você pode ir ou não ir. Agora, se você for, toda a humanidade que crer em ti será salva. E depois disso tudo, tu vai voltar para a tua glória. Mas não só como uma glória normal, não. Porque o Pai vai colocar nas tuas mãos todo o domínio, todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. E diante de você, Jesus, toda língua vai ter que confessar e todo joelho vai ter que se dobrar. Louvado seja o nome dele. Mas ele não foi pela proposta de todo mundo se dobrar diante dele, mas ele foi pela proposta de salvar a humanidade e honrar o Pai. E eu posso inverter, ele foi pela proposta de honrar o Pai e salvar a humanidade. Amém, amados? Agora, você leu comigo lá em Isaías 53, que Jesus levou sobre ele minhas dores, ele levou sobre ele todas as minhas enfermidades, ele levou. Mas enquanto o meu pensamento não muda, enquanto eu tiver o pensamento de derrota, assim eu serei. Oh, aleluia, veja só, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Oh, aleluia. Escuta, meus queridos. Se o que está escrito é verdade, eu sei que é verdade por conta das profecias anteriores, profecia de mais de 4.000 anos de história, que se cumpriram em Cristo, e as profecias depois de Cristo têm se cumprido, como que eu não vou crer na palavra? Agora, como é que eu estou vivendo? Me amoldando a esse mundo ou não? Hoje eu ouvi uma mãe revoltada, chorando. Ela falava assim: eu me revoltei mesmo, pastor, não sei se eu pequei. Eu me revoltei. Porque estão querendo que a gente engula com nossos filhos aquilo que eles escolhem. Não podemos nem direcionar nossos filhos. Tem que ser do jeito do Estado. E eu briguei, eu falei: não é do jeito do Estado não, lá na minha casa é do meu jeito, louvado seja Deus. Ela dizendo, e ela chorando. Eu aplaudi o posicionamento dela, porque, queridos, acreditem no que eu estou falando, porque ela não se amoldou aos padrões deste mundo, e ela então se revoltou. Ela então se revoltou. Eu a parabenizei, claro, porque se ela tivesse moldado a mente dela e aceitado tudo, então vai tomando vacina do Covid, vai tomando vacina da gripe, e você sabe que essa vacina está tudo lascada mesmo. Então, se veio do Lula, pior ainda, irmão. Então preste atenção, pelo amor de Deus. Talvez você não acredita, mas agora, até 2027, começa uma nova visão comercial no mundo, para que em 2030 esteja tudo redondinho, preparando a chegada ou o governo do anticristo. E em 2030 a gente começa a sofrer perseguições como nunca houve. E agora, se a minha mente estiver moldada com o padrão do mundo, eu vou me conformando sem perceber. Vocês estão me entendendo? Eu já saí de lá, começo a ter uma vida nova. Nos começos da minha conversão está tudo lindo, maravilhoso, mas daqui a pouco eu estou voltando para trás, me amoldando ao sistema do mundo. O diabo diz: essa sua alergia não tem cura. O diabo diz: esse câncer não tem cura. O diabo diz: isso aí não tem solução. E você vai se amoldando. E eu falo para você, querido, que é desse jeito que funciona. E nós vamos nos amoldando com os pensamentos errados, com os padrões desse mundo.
E quando a gente menos percebe, estamos falando novamente como falávamos antes, vivendo como vivíamos antes, e sem desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. A minha pergunta é, já perguntei e repito, é da vontade de Deus que muitos vão para o inferno? Até porque Deus não preparou o inferno para nenhum ser humano. Ele preparou o inferno para Satanás, Lúcifer e todos seus anjos. Porém ele diz, todo aquele que não me segue, segue Satanás, porque não tem jeito de ser mais ou menos. Lá em Apocalipse vai dizer que todo aquele que crê em Deus, mais ou menos, é chamado de morno. Fala comigo, morno. E o que vai acontecer com o morno? A Bíblia diz, Jesus dizendo, revelando para João, e o morno eu vou vomitar da minha boca. Crente morno não tem lugar no céu. Não existe meio crente. Não existe meio cristão. Não. Ou você e eu nos convertemos para viver a cura que Deus tem, para viver a prosperidade que Deus tem, viver a vida abundante que Deus tem, ou a gente vai padecer no final da história. E o pior que não vamos padecer no final da história, já estamos padecendo, porque não confessamos a palavra de Deus em nós, mas confessamos o que o mundo confessa. E ainda temos intimidade com alguns problemas. Esse meu problema financeiro, esse meu problema conjugal, esse meu problema de saúde, esse meu problema, meu Deus, não sei o que eu vou fazer da minha vida, acho que era melhor morrer, então morra! Porque estar na presença de Deus te custa tudo. É o sacrifício de corpo vivo. Amém, amados? E quando você vem para Ele, irmão, você passa a viver no padrão dele. Se você era, vamos falar assim, você já era excelente, você vai ainda num nível maior. Irmãos, para a glória do Senhor Jesus, eu vivo a minha vida na fé. Eu confesso a minha prosperidade, eu confesso a minha saúde, como cabeça eu confesso a saúde dela. Mas acredite que eu não posso confessar a saúde do Rafael, nem da Thaisa, nem da Thaisinha, nem dos meus filhos. Eu posso confessá-los diante de Deus em oração, cobrindo eles de oração. Mas quem precisa confessar o milagre é cada um de nós. Sim ou não? A Thaisa, minha nora, precisa confessar o milagre dela. O Rafael, a mesma coisa. E assim por diante. Agora, se o Rafael confessa o milagre dele, financeiro, de saúde, e papapá, a filha dele está debaixo da cobertura dele, ele confessa milagre para a Thaisa, que está debaixo da cobertura dele. Mas a Thaisa fala assim, mas eu não sei, sabe, amor? Essa doença que o médico falou que não tem cura. Vai adiantar ele cobrir ela de oração? Porque de acordo com o que ela confessa, assim ela vive. Sim ou não? De acordo. Eu vou pegar. Provérbios 12, por favor. Provérbios 12, verso 13. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da... Faz cara de santo, faz assim, ó. Uau! O verso 14: cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz,
E o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Uau! Aí a gente volta lá em Romanos. Se não há renovação na mente, vai haver renovação no corpo. Porque o que você pensa é negativo de você mesmo. O que você confessa é a negativação de tudo. Na saúde, na prosperidade, em tudo. Em tudo você só tem palavras negativas. Que não vai dar certo, aí eu não dou conta, aí eu não sei. Irmão, decida para onde você quer ir. Se para o céu ou se para o inferno. E decida antes desse dia chegar, como que vai ser a sua trajetória aqui nessa terra. Decida como ela vai ser, essa trajetória. Se confessando as suas derrotas, então, ou você vai confessar as suas vitórias. Porque se eu confesso a palavra de Deus, como ela está escrita, eu sou curado, sim ou não? Se eu confesso a palavra de Deus, como ela está escrita, eu sou próspero, sim ou não? Estou me lembrando de outro texto, por favor, que casa com esse texto aí, Gálatas 6:7. Por favor, opa, peraí, colocou aqui. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Alguém te dizendo para você, isso aqui é alguém dizendo para você. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aí ele está dizendo para você, coma, rapaz, beba, viva a tua vida. Você vai ficar preocupado em dar sacrifício para Deus, ser você mesmo o sacrifício vivo e agradável a Deus? Para com isso. Eu sei que muita gente aqui já recebeu esse conselho. Ah, não tem problema não, Deus é bom, Deus é misericórdia. E quem é que não sabe que Deus é bom e é misericordioso? Porém chegará o dia em que ele se manifestará somente com a sua ira, sem misericórdia. Eu estou falando de cura, eu estou falando de libertação. Amém, amados? Glória a Deus. Porque nós precisamos confrontar a nós mesmos, nosso posicionamento. Como é que eu estou diante de um sacrifício tão lindo desse, como Jesus deu para nós a sua própria vida e ressuscitou ao terceiro dia para que vivamos a vida dele. Gálatas 6:7. Obrigado por esse texto. Coloca lá em Gálatas 6:7, por favor. Acredito que vai dar certo também com o que eu disse agora há pouco de Provérbios. Não se engane. De Deus não. Pois aquilo que a pessoa semear. Diga para mim assim, ouve, eu quero te ouvir. Fala assim, toda palavra que sai da minha boca é uma semente. E que tipo de semente está saindo daí? Que tipo de semente está saindo dessa boca? De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colher. Como é isso, pastor? Porque cada um terá que dar conta das palavras que saem da sua boca, diz o Senhor Jesus. Se for palavra frívola, palavra que não presta para nada, que só traz desgosto e desânimo, maldição, pior ainda. Agora, se eu libero palavras, oh aleluia, eu não estou falando da força da mente, a conspiração do universo em meu favor, não, eu estou falando do sangue de Jesus em teu favor, louvado seja o nome dele. Eu estou falando daquilo que ele fez na cruz para resolver o meu e o teu problema. Eu estou falando do sangue de Jesus que cura enfermidade. Eu estou falando do sangue de Jesus que santifica, justifica, purifica e salva, leva para o céu, aleluia. Oh meu Deus, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Queridos, puxa vida, há um tempo atrás agora eu tive que tomar uma injeção, já falei para vocês, eu não tomo remédio, mas aí um dia lá meu ciático resolveu dar as caras. E começou uma dor, e foi 3 dias, 4 dias. No 5º dia eu já sou irritado com dor, eu odeio dor. Corri lá na Santa Casa, corri lá na farmácia.
que você tem que mostrar o bumbum pro cara. Aplica aí. Não pode dar no braço? Pode não. Não pode dar na veia? Pode não. Por quê? Porque o lugar mais certo é aí, porque o trem é dolorido. Então fazer o quê? Vamos lá, né? Se tiver o sem o Tiel lá, eu vou arriscar que o Tiel me aplica a injeção. Vou correr o risco. Jesus amado. Causa constrangimento, não causa na gente? Puxa vida. Agora, por favor, irmão, eu fui lá, tomei essa injeção, fiquei legal, fiquei bacana, estou bacana até agora, graças a Deus. O que eu quero que vocês entendam, percebam, é que mesmo a gente confessando o nosso milagre, tem momentos que Deus permite a gente passar por alguma situação constrangedora. Amém, amados? Agora, se for uma enfermidade, uma doença, que os médicos falam que não tem jeito, então para Jesus tem jeito. Amém, amados? Se for um problema sério que você não deu jeito, a tua psicóloga não deu jeito, o teu orientador não deu jeito, Jesus dá jeito. Mas o que manda em tudo isso, na realidade, é o poderoso nome de Jesus e eu botar os meus pensamentos de acordo com a sua palavra e confessar a sua palavra. Eu não vou confessar derrota na minha vida. Eu não vou confessar doença na minha vida. Ai, você está diabetes. Ai, a minha diabetes. O Malta, você estava com quanto de diabetes, Malta? E antes? 400 diabetes. Bom, ele está se enfiando no remédio ou fez uma dietazinha? Eita, coisa boa naquele calorzão, hein? Tomou 4 copos de garapa. Não subiu. Ele confessou o milagre e fez uma dieta. Tirou algumas coisas. Amém, amados? É o que Deus fala. Não se amoldem a esse mundo. O mundo fala assim: que nada, será que eu estou com diabetes mesmo? Eu vou arregaçar, eu vou fazer. Não. Você tem que lembrar que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se você quiser viver o milagre, confessa a Ele. Fica de pé, por favor. Diga para a pessoa do teu lado aí: Deus não é homem para mentir. Ele te fez promessas? Então mude isso aqui, ó. Minha vida até agora não deu certo. Você vai mudar. Não, a partir de hoje vai dar certo. Muda aqui, ó, que muda todo o seu futuro. Lembre-se do que eu disse aqui um dia. Mudando a sua maneira de pensar, muda-se o comportamento. Mudando-se o comportamento, você alcança muitas coisas excelentes. Sim ou não? Eu gostaria muito que você acreditasse no maior milagre que você precisa. E eu quero que você acredite, porque Deus está pronto para fazer. Jesus não morreu à toa naquela cruz do Calvário. Qual o maior milagre que você precisa? É você quem sabe. Talvez uma cura, talvez uma porta de emprego aberta, talvez uma proposta melhor do que a que você já tem. Você que é um empresário, microempresário, talvez você precisa de novos contratos.
Deus tem para você. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia vai dizer claramente que Deus olha para o ímpio e olha para o justo. Mas não estou falando justo meia boca não, morno não. Estou falando justo. Homem e mulher temente a Deus, que sacrifica a vida dele para Deus. Então Deus olha para o ímpio e olha para o justo. O ímpio está tendo. Ele fala assim: eu sou capaz de tirar do ímpio para colocar na mão do justo. Embora que Deus não precise usar desse recurso. Mas se for preciso, só para provar para você que Ele te ama. Se você ama Ele, Ele te ama. Deus não fica mendigando amor não. É você que tem que correr para o lado dele. Então se você crer, o seu milagre vai chegar na sua vida hoje. Feche seus olhos. Pensa no milagre que você precisa agora, por favor. Seja cura para o seu corpo, cura na sua mente, seja cura financeira. Não importa qual é o milagre que você precisa. Talvez você precisa de novos clientes. Talvez você precisa se reconciliar com seu marido, com a sua esposa. Talvez você precise abraçar mais, beijar mais. Talvez você precise abraçar seus filhos. Talvez você precise dizer aos seus filhos que você ama eles. Talvez você precise abraçar a sua esposa e falar assim: meu amor, eu ainda te amo. Apesar de tantos anos, eu ainda te amo. Talvez é necessário você pedir perdão para ela ou para ele. Talvez é necessário. Porque a preparação ou a humildade, ela antecede a honra. Então você se prepara para pedir o perdão, se prepara para dizer que ama, se prepara para ser curado, curada, se prepara, se humilha para Deus e fala: Senhor, meus pensamentos até agora foram negativos, eu profetizei contra mim mesmo, coisas ruins, eu profetizei para mim mesmo, miséria. Profetizei para mim mesmo, gritando com meus filhos que eles só me dão trabalho. Sabe, Deus, eu estraguei alguns dos teus planos na minha vida, mas hoje eu quero me reconciliar com a sua vontade. Eu quero me reconciliar com a tua vontade. Eu vou ser curado. Não, eu já estou curado. As portas boas já se abriram para mim. Oh, aleluia. Querido Deus, olha para essa igreja agora, por favor, em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse que tudo aquilo que pedimos ao Senhor, no nome dEle, Ele faria, para que o nome do Pai fosse glorificado. Então, Deus querido, eu estou pedindo milagres aqui nessa noite. Eu estou pedindo milagres aqui nesse momento, Senhor. Papai querido, eu não sei o milagre que essa pessoa precisa. Eu não sei a condição que ela chegou e está até agora, nesse momento. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como ela pensa. Os pensamentos nocivos para a sua própria vida, sua própria família. Pensamentos nocivos a respeito de negócios, de saúde. Senhor, eu quero repreender esse demônio que coloca esse medo, essas dúvidas e essas confissões contraditórias à sua palavra. Oh Deus, eu repreendo isso agora em nome do Senhor Jesus e começo a declarar, Senhor, a queda dele na mente dessas pessoas. Eu ordeno que Satanás agora, em nome de Jesus, libere a mente dessas pessoas agora. Libera agora a mente deles em nome do Senhor Jesus.
Eu declaro agora que o Espírito Santo começa a assumir o controle desses pensamentos, e esses pensamentos serão pensamentos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e essa pessoa sairá daqui confessando o seu milagre, confessando a sua vitória, confessando, ó Deus querido, uma vida abundante, uma vida plena na tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo você agora, Satanás, que colocou uma dor nessa pessoa, colocou uma enfermidade aí. Eu te repreendo agora, você que colocou enfermidade nesse corpo, o caroço que apareceu e assustou, essas dores que não saem, toma remédio e não para, inflamação nos nervos, inflamações nas articulações. Senhor, eu repreendo agora toda a inflamação nas articulações dessa pessoa agora. Eu ordeno que isso desapareça em nome do Senhor Jesus. Senhor, olha agora para esse lugar, meu Deus, e vai fazendo um milagre em nome de Jesus. Eu repreendo essa infecção no seu útero, no seu ovário. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Eu repreendo agora, Deus vai tocar você agora, e você será curado em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora, meu Deus querido, toda a doença que está no fígado, no baço, no pâncreas, no coração, meu Deus, no estômago, nos rins. Eu repreendo toda a doença que está nesse corpo agora, que está no ouvido, que está nos olhos, que está no cérebro. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus toda doença, toda enfermidade. Eu começo a te ordenar, comece a deixar esse corpo agora, comece a sair desse corpo agora, sai daí agora, sai, Satanás, com toda enfermidade, com toda doença, sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai querido, para que o seu nome seja glorificado, essas pessoas estão sendo curadas agora, essas pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus agora, a mente curada, para novos pensamentos, para uma abertura de fé, meu Deus, sem duvidar, meu Deus querido. Eu declaro agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a receber teu milagre agora, receba agora, em nome de Jesus. Receba agora, Senhor, toca nessas vértebras agora da coluna. Senhor, desde a cervical até a lombar. Vai tocando, meu Deus, vai tocando agora. Vai tocando agora. Esse nervo está pinçado ali, meu Deus, e a dor chega, não aguenta, não suporta. Eu ordeno agora, meu Deus, em nome de Jesus, que esse nervo seja liberado. Agora, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, receba teu milagre. Se você crer, levanta a sua mão para o céu, levanta a sua mão direita para o céu e diga assim: eu recebo o meu milagre agora, em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu de receber. Portanto, eu recebo agora o meu milagre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E se você crer, pode aplaudi-lo, em nome de Jesus. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Aleluia! Você tem a luz de Cristo? Então Deus tem algo muito maior do que você pensa para te entregar. Deus tem algo muito maior para a tua vida do que você imagina. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Glória a Deus. Eu quero chamar o casal ali com seus filhos aqui, por favor. É rapidinho.
Pela fé posso clamar. Azeite para mim, por favor. Pela fé. Chega mais próximo aqui. Te garanto que eu não mordo. Não é teu nome mesmo? Murilo, Jaqueline e Aldo, Emanuele, Vitória. Vou começar pelo Pai. Deus, em nome de Jesus, essa família, estou colocando ela debaixo do seu altar, nas suas mãos. Senhor amado, eu quero saúde plena na família toda. Eu quero alegria plena na família toda. Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro aqui agora que essa família, a partir desse momento, pai, mãe, as filhas, o casal, estão debaixo da sua proteção a partir dessa noite. A partir dessa noite, Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, seja curada, seja livre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Murilo, abraça meu, abraça Jesus, porque ainda não se cumpriu nem um terço da vontade de Deus na sua vida e na vida desse casal. Eu creio que Deus tem muito mais para vocês. E essas crianças, eu vou fazer um convite para você e para sua esposa. Vocês batizaram ela na igreja católica ou não? Já apresentaram na igreja? Dê a honra para esse pastor apresentar essas crianças a Deus. E dê a alegria para o coração de Deus, dando seus filhos, suas filhas, como herança dele. Orem, decidam lá. Depois vocês me procuram. A gente vai consagrar a vida delas no altar de Deus e entregar elas para Deus cuidar. O crescimento dela, o futuro delas vai estar na mão de Deus. Amém? E o futuro de Deus para a vida delas é lindo, maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Creia, a bênção está chegando e é grande para a vida de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, Jaqueline, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estou todo atrasado novamente, mas fazer o quê? Domingo, a pastora e as duas pastoras, a pastora Celina e a pastora Thaís, elas estarão trazendo aqui aquele bolo da pastora, só que agora no copo. Por quê? Porque o projeto agora, que a gente precisa acelerar, é comprar um aparelho de som, umas coisas legais para o Ministério Infantil. Amém, amados? Não é para reverter renda para ninguém. É simplesmente para a gente comprar algumas coisas que a gente precisa acelerar para o Ministério Infantil. Amém? Então você venha preparado para ofertar e também para comprar um bolo da pastora, que a pastora Thaís também está fazendo junto com ela lá. Amém, amados? É uma caixa de som para atividades, uma TV. Isso. Amém, amados? Para a gente colocar no Ministério Infantil. Amém? E domingo é o terceiro dia da campanha, o sangue de Jesus. Glória a Deus. Eu espero você em nome do Senhor. Espero que você não falte, mas pelo contrário, venha e traga mais 10 com você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Simone, tirou lá? Eita glória, a casa está limpa? É? E essas coisinhas vai ficar lá? Amém. Tira tudo, sogra, tira tudo. Joga fora. Deixa nada lá não. Se Jesus revelou é para arrancar tudo. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Então arranca tudo, glória a Deus. Você vai para casa abençoado, feliz da vida, porque Jesus te curou aqui nessa noite. Amém? Vamos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. E domingo a gente se vê novamente. 1, 2, 3 e... O Brasil é do Senhor Jesus.